Gostaria de agradecer pela presença de todos vocês. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens falando sobre fé. A gente fez essa pausa por causa do aniversário da nossa igreja. E aí, a partir do próximo domingo, nós iniciaremos uma série de mensagens falando sobre a Páscoa. Então, eu gostaria de convidar você a ler, a orar, para que nós possamos compreender melhor, não só agora encerrando, a nossa série de mensagens sobre fé, para que Deus veja a nossa fé em ação,
mas também já se preparando para o que nós cristãos temos pela data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Então, a Páscoa nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, não existe nada para nós cristãos que seja mais importante do que isso. É mais importante do que o nosso aniversário, é mais importante do que o Natal, é mais importante até do que o Dia dos Pais. Olha só como é importante, hein? Então, por favor, leia textos sobre isso, sobre a Páscoa, faça devocionais sobre a Páscoa. Se você tem aplicativo de celular com texto bíblico, aplicativos da Bíblia, existem muitos aplicativos que oferecem planos de leitura sobre a Páscoa, com um monte de meditação, de louvor, textos bíblicos, para você fazer seu devocional diariamente sobre a Páscoa. Então, por favor, faça isso. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito edificado. Queridos, e hoje também é o nosso primeiro domingo do mês, e todo primeiro domingo do mês nós queremos reiniciar aqui na nossa igreja, os irmãos menonitas do Campo Limpo, aquilo que nós chamamos de culto de missões. Culto de missões. Então, no nosso culto missionário, nós, todo primeiro domingo do mês será o nosso culto missionário, e neste culto missionário nós queremos apresentar algumas ações, algumas possibilidades de nós como igreja nos envolvermos com a missão de Deus no mundo. A missão de Deus no mundo. Então, que bom que você está aqui, que Deus abençoe e fale a você de maneira poderosa. E eu vou confessar para vocês que eu fiquei muito tentado nesse primeiro domingo do mês, nós retornando a este tema como igreja, de apresentar novamente algum vídeo da nossa agência de missões, ou falar especificamente sobre algum missionário que nós, como agência de missões ou como denominação, apoiamos, ou trazer a história de algum grande missionário da história de Deus no mundo. Nós temos muitos missionários, tanto da nossa denominação como de outras denominações, mas missionários da história de Deus no mundo, trazendo transformação, mudança e fazendo com que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente, porque nós acreditamos no que Atos 1,8 diz a nós. Atos 1,8, o Senhor Jesus diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando a gente vê isso, a gente ouve Jesus falando sobre esse poder que viria sobre a igreja, mas esse poder seria para testemunharmos, e esse testemunho se iniciava em Jerusalém, que é onde a igreja estava. Então, eu quero abordar hoje esse tema de missões, tratando especificamente de nós como igreja, irmãos menonitas do Campo Limpo. O que nós podemos fazer? Além de ouvir histórias de missionários, além de ver missionários que já estão no campo, o que nós como igreja podemos fazer e o que a fé tem a ver com isso. Então, hoje eu gostaria de falar sobre fé, mas abordando o tema missão é fé em ação. Missão é fé em ação. E para iniciar, eu gostaria de ler o nosso texto base, que está na carta de Tiago, capítulo número 2. Tiago 2, versículos de 14 a 17. Tiago 2, 14 a 17. Vamos ler então Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e do alimento de que precisa, e um de vocês lhe disser: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se até satisfazer-se, mas não lhes der nada disso, do que adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Morta. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mova, que a fé que temos em nosso coração
seja transformada em ações contínuas e intencionais para transformação, alcance de vidas, pessoas, famílias da nossa comunidade, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos pessoas que falam sobre o amor de Deus, mas que não mostram isso no seu cotidiano. Ajude-nos, Deus, a aproveitar as oportunidades, as necessidades ao nosso redor, para que sejamos a resposta do Senhor para o mundo, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro a cada um de nós e que nós sejamos transformados para a honra, glória e louvor do Teu nome. E que o mundo veja que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é um Deus de amor, através das nossas ações. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, é muito complicado quando a gente fala sobre fé e missão, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que nós somos pessoas de fé, mas pessoas que não fazem, pessoas que não agem. Quando nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo. Quando nós falamos para o Senhor que, Senhor, aqui estamos nós, usa a minha vida, mas quando o Senhor nos dá a oportunidade, a gente ora para que o Senhor mande outra pessoa para ser a resposta de Deus para aquela situação, para aquela circunstância. Quantas e quantas vezes nós ouvimos ou vemos vídeos pela internet, ou ouvimos histórias, ou lemos na Bíblia ou em livros de pessoas que andaram pela fé e que, porque confiaram ao Senhor, conseguiram alimentar crianças, conseguiram salvar perdidos, conseguiram transformar pessoas que eram viciadas em drogas, conseguiram criar projetos dentro de presídios. Mas nós olhamos aquilo tudo falando: louvado seja Deus, como Deus é bom. Aí Deus olha para nós e diz assim: que bom que você gostou. Será que eu posso fazer algo assim através da sua vida? Aí você diz para Deus: ah, Senhor, em nome de Jesus, usa outro, Senhor. Eu sou tão tímido, eu tenho tanta vergonha, eu tenho medo, eu não sei nem falar direito. Ah, não, Senhor. Deus, o Senhor me livre de ter que trabalhar com alguém que é viciado em drogas, ou alguém que é um andarilho pela rua, ou alguém que fez mal a outras pessoas. Eu não, Senhor. Aí vocês vão entender um pouco do porquê eu sou careca, porque normalmente as pessoas falam assim: não, Deus, usa a vida do pastor, né? Usa a vida do pastor. Aí fica essa sobrecarga sobre o pastor, e o pastor não aguenta, gente. É por isso que nós somos uma igreja, um corpo, um organismo vivo, e juntos nós fazemos a obra de Deus. Juntos nós colocamos a nossa fé em Deus em ação para a transformação das pessoas. Então eu gostaria que nós olhássemos 4 efeitos da nossa fé, quando a nossa fé ela é vivida verdadeiramente dentro da missão. Quando nós colocamos a nossa fé em ação e nós vemos que a missão nada mais é do que a fé em ação. Se você disser para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, você vai ter que andar pela fé, mas você vai ver que a sua vida vai ser uma vida missionária. Por quê? Porque da mesma forma que nós lemos aqui com a Lucineide no início, no Salmo 139, lendo sobre essa presença de Deus conosco em todos os momentos, nós também compreenderemos que onde quer que estejamos, estamos em missão. Por quê? Porque Deus nos enviou. Deus nos enviou. Então, o primeiro efeito que eu queria conversar com vocês aqui encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus, o Senhor, o Salvador, o dono do mundo, aquele que é rei e reina, ele disse assim: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É uma ordem de Jesus. A gente fala muito sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, né? Que fala assim, né? Portanto, disse Jesus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A gente pega esse eu estarei com vocês até a consumação dos séculos e fala assim: aleluia, Deus é bom, Ele vai estar comigo o tempo todo.
E a gente praticamente se esquece de Jesus dizendo: portanto, vão. Eu tenho toda a autoridade, então eu estou mandando vocês, vão. E é legal porque quando nós estudamos o texto bíblico, a gente entende que esse vão, ou ide por todo o mundo, nada mais é do que essa ordem de Jesus aqui, quando ele está dizendo vão pelo mundo. Jesus está dizendo: enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão passeando, caminhando, vivendo, trabalhando pelo mundo, façam discípulos. Façam discípulos. Ensine-os, batize-os. Por quê? Porque Cristo Jesus, e aqui esse primeiro efeito de uma fé em ação, né? Nossa missão é fé em ação, é que a fé transforma. E Jesus Cristo sabe que a única coisa que pode transformar verdadeiramente a vida de uma pessoa é a fé em Jesus. Não estou dizendo, queridos, que as outras coisas não têm importância. Por exemplo, os pais educam. Isso é extremamente importante, que os pais eduquem seus filhos. A escola ensina. E aqui uma briga que a gente precisa parar, né? Graças a Deus não se fala mais muito nisso, mas há 3, 4 anos atrás era uma discussão praticamente generalizada. É que a função da escola é ensinar o quê? As matérias: geografia, história, português, inglês. Mas quem educa os filhos, o caminho que deve viver, o que tem que acreditar, são os pais. Então isso é extremamente importante. Quando a gente faz um curso técnico, a gente desenvolve profissionalmente. Quando a gente quer aprender uma terceira, uma quarta, uma quinta língua, idioma, a gente está aprendendo ampliando os nossos horizontes para as nossas funções, o nosso alcance profissional. Tudo isso é muito importante, mas nada disso transforma a vida da pessoa diante de Deus. O que transforma a vida das pessoas é a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Só que se nós não obedecermos ao chamado de Jesus, a ordem de Jesus dizendo: vão, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos, preguem o Evangelho a todas as pessoas, nós estamos nos esquecendo de que é nossa missão pregar o Evangelho. Não é a missão de quem está no campo missionário. Não é a missão de quem está em outro país. Não é a missão de quem foi enviado pela igreja como um missionário para um determinado trabalho, local, região ou povoado. É uma missão de todo cristão. Todo aquele que disse: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, é um enviado de Jesus para pregar o Evangelho. Mas para quem? Para todas as pessoas. Quem são todas as pessoas? Os chineses, os portugueses, os angolanos também. Mas são principalmente quem? Minha família, os meus vizinhos, o meu bairro, os meus amigos da escola, da faculdade, o pessoal da minha academia, a turma com quem eu treino, o pessoal que eu atendo no meu trabalho, o pessoal que vem até mim ou que eu vou até as pessoas no nosso cotidiano. Por quê? Porque onde nós estivermos, nós somos missionários de Deus. E se nós não exercermos isso com fé, a gente vai só continuar orando para que Deus use outra pessoa. Consegue entender como é complicado isso? Nós somos o povo de Deus em ação. Deus está em missão, e essa missão é realizada por meio de nós, Igreja de Jesus. Se faltava alguém impor as mãos sobre vocês e enviá-los, então eu os envio em nome de Jesus, para que sejam missionários, para que preguem o Evangelho a todas as pessoas, conforme a ordem de Jesus, a santa, poderosa, viva e verdadeira palavra de Deus. Vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É uma ordem de Jesus para nós. Pronto. Já está se sentindo mais abençoado para ser um missionário, hein? Glória a Deus. Haja pelo poder do Espírito Santo. Nós somos o povo de Deus, queridos. Uma segunda expressão aí que nós vamos encontrar, um segundo efeito que nós vamos encontrar e ver quando nós estamos vivendo, né? Quando a nossa missão é a fé em ação, encontra-se na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: se alguém tiver bens e vendo seu irmão em necessidade,
não lhe compadecer, não lhe permanecer, como pode permanecer nele o amor? Olha só, queridos, se alguém tiver bens, propriedades, posses, condições, recursos, e vendo o seu irmão passando por necessidade, mas não se compadecer do seu irmão, como é que pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Lembra que eu falei na introdução? Como é que eu posso dizer, Senhor, eu te amo, e aí ver o irmão passando necessidade e dizer, ele que se vire, problema dele. Não trabalhou? Problema dele. Não teve disciplina financeira? Problema dele. Não poupou? Não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós temos que arcar, com os problemas dos irresponsáveis. Porque a gente tem que ter bastante discernimento também, porque tem irmão de fé, não aqui na nossa igreja, tá? Das outras denominações. Da nossa denominação, isso, graças a Deus, não acontece. Mas nas outras denominações, tem irmãos que administram a vida da maneira mais absurda e errada possível, e depois vem chorar as pitangas na igreja, com o pastor, com a liderança. Por quê? Porque quer que a igreja pague a conta, porque quer que a igreja dê alimento, porque quer que a igreja leve para o trabalho, porque quer que a igreja faça um evento para arrecadar recursos, para pagar as contas da pessoa. É incrível isso. Só que a pessoa não tem disciplina, não se arrepende, a pessoa continua gastando dinheiro do jeito errado, continua fazendo mais dívidas do que tem recurso para pagar. É aquela pessoa que não vê a hora de entrar numa loja de roupa para fazer um cartão, gasta o que não tem, assume dívidas que não tem condições de arcar, e depois vai procurar os irmãos para pagar a dívida deles. O nome disso é pecado, isso é um vício, isso é um erro, um problema. E nós, como igreja, temos que exortar essas pessoas ao invés de ficar pagando as contas delas. Mas se nós vemos que um irmão, uma irmã está passando por necessidade, porque aconteceu um grande problema, um imprevisto, a pessoa foi mandada embora, alguém da família que ajudava, no caso o cônjuge ou os pais faleceram e a pessoa está passando necessidade, é nossa obrigação, nosso dever e privilégio reconhecer que Deus tem colocado mais na nossa despensa que nós temos condições de consumir, e que esse mais que nós temos na despensa é bênção para o irmão que está passando necessidade. Consegue compreender? Então como é que a gente pode olhar para alguém passando necessidade e dizer para a pessoa que a gente não está nem aqui? A gente não pode fazer isso, em hipótese alguma. Nós cuidamos uns dos outros. Portanto, irmão, se você está vivendo a sua vida buscando a vontade de Deus, lutando para fazer as coisas da melhor maneira possível, e alguma coisa ainda está errada, você precisa de ajuda, peça ajuda. Sabe por quê? Porque a fé, ela precisa ser uma fé que expressa amor. Nós precisamos expressar amor se nós temos fé em Deus. E quando nós cuidamos uns dos outros, nós nada mais estamos fazendo do que sendo a expressão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Paulo vai dizer para nós que se nós não tivermos amor naquilo que nós fazemos, nada do que nós fazemos tem valor diante de Deus. Pode ter valor diante das pessoas, mas diante de Deus não tem valor algum. A gente pode fazer muitas coisas, maravilhas, mas se nós não fizermos em amor, não estamos sendo resposta de Deus, não estamos expressando a fé que nós temos em Deus, em Jesus, na vida dos nossos irmãos. E eu vou confessar, queridos, é difícil amar, não é? É difícil amar. Tem gente que... Tem uns irmãos que eu falo, eu falo, Senhor, dai-me graça, Pai. Me ajuda, Senhor. Às vezes eu sinto tentado até orar, Falo assim, Senhor, manda essa pessoa para conversar com o pastor. Mas eu lembro que eu sou o pastor, eu falo, Senhor, para quem eu vou mandar essa pessoa hoje, Pai? Você é assim também. Você é assim também. Só que Deus quer se expressar através da nossa fé. E a nossa fé precisa expressar amor uns pelos outros. Ninguém disse que seria fácil. Aliás, se fosse fácil, nós não precisaríamos do poder do Espírito Santo que habita em nós para acontecer. Jesus não teria enviado o outro Consolador. Onde quer que nós estejamos, queridos,
nós precisamos ser uma fé, viver a missão de Deus como uma fé que expressa amor. A sua fé em Jesus expressa amor pelas pessoas? Lá na sua casa, você manifesta uma fé com expressão de amor? E eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, dentro da nossa casa é um lugar mais difícil de expressar amor. Não é fora de casa, nem é com o vizinho, nem é com aquele pancada que passa com aquela moto estourando, ou aquele boteco que tem perto da nossa casa que liga o som muito alto. É dentro de casa, para a maioria de nós, é dentro do lar. O filho que é rebelde, o cônjuge que pega no pé da gente porque a gente vem para a igreja, mas não brigava com a gente quando a gente chegava bêbado em casa. A gente chegava bêbado em casa, cuidava da gente, limpava a sujeira que a gente fazia, e no outro dia ainda fazia um café, nesse aqui, ó, forte, sem açúcar, para a gente ficar bem. Mas agora a gente vai para a igreja, reclama da nossa vida, que a gente ama Jesus, aí vira uma batalha. A nossa batalha é espiritual. Então a gente precisa orar, se aperfeiçoar no amor de Deus, demonstrar esse amor para as pessoas, pedindo e contando com a ajuda do Espírito Santo. Porque senão, queridos, nós vamos falhar. Nós devemos ser sensíveis às necessidades ao nosso redor e ter disposição no nosso coração para agir, para ser a resposta de Deus para essa pessoa, para essas pessoas. Amém? 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 Mas uma terceira característica para nós aqui, queridos, é que quando nós estamos com missão, com fé em ação, é que a nossa fé, ela realmente, verdadeiramente, ela age. Atos capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A fé tem que estar em ação. Fé em ação. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Sabe esses versículos bíblicos que a gente ora, a gente lê e ora, que nem esse daqui? Esse texto é bem interessante porque Pedro e João, eles estão indo para o templo, eles estão próximos da porta do pátio do templo. E aí um aleijado ou coxo, dependendo de como tiver aí a sua tradução, de nascença, que era colocado sempre ali, né, na entrada do templo, do pátio do templo. Quando ele vê que Pedro e João estão indo para o pátio do templo, ele já pede a esmola, né? E aí quando a gente lê um texto desse, que Pedro olha para esse aleijado, e aí eu fico imaginando sempre assim, né? Pedro olhando para ele com atenção, e o texto vai dizer que ele olhou também para os apóstolos com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E aí eu fico imaginando ele com as duas mãos assim, esperando uma moeda, né, ou algumas moedas. E aí Pedro, ao invés de dar alguma coisa, Pedro estende a mão aberta para pegar a mão dele, né, e fala assim, na minha versão, né, versão pastoral, fala assim: meu querido, meu amado, eu não tenho não. Sou menonita, então eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Pega ele pela mão. E eu fico imaginando ele trazendo esse aleijado de pé, e a musculatura das pernas dele se refazendo, né? Crescendo, as articulações se fortalecendo, os membros tomando vida, ganhando vida ali, e ele se coloca de pé. A gente lê textos como esse e a gente cata e fala assim: por que isso não acontece hoje, pastor? Tanto milagre eu vejo na Bíblia, por que isso não acontece hoje? Tem algumas explicações, alguns pensamentos para isso, tá bom? Tudo bem? A gente está lendo isso aqui em Atos, um livro histórico. A igreja de Jesus está iniciando, né, seu ministério sem a presença de Jesus, mas com a presença e o poder do Espírito Santo. Então muitos sinais e maravilhas aconteciam ali para provar que aqueles homens eram homens realmente da parte
parte de Deus e que estavam agindo, né, para uma nova fase da ação de Deus no mundo. Mas eu também acredito que essas coisas não acontecem hoje de verdade, porque a gente não tem a coragem de colocar a nossa fé em ação. Quantos aqui teriam coragem de pegar um aleijado que está pedindo dinheiro na porta de uma estação de metrô ou em alguma praça do centro de São Paulo, um aleijado pedindo dinheiro, e você pegar e falar assim: rapaz, eu não quero te dar dinheiro não, porque eu não tenho, mas também tenho, mas também não quero te dar, porque eu não sei para que você vai usar esse dinheiro, mas eu quero te dar algo melhor do que isso. Vem aqui, pega na minha mão e em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor e Salvador, levanta, você vai ser curado. Quem tem coragem de fazer um negócio desse? Entende? Porque a gente fala muito, a gente questiona muito isso, fala assim: por que, pastor? A gente lê a Bíblia e vê tanto milagre e hoje em dia não. Aí o pastor responde: por que a gente vê os apóstolos agindo com tanta fé na Bíblia e hoje não? Porque assim, queridos, meu posicionamento sobre um apóstolo hoje não é em nada parecido, né? A minha definição de apóstolo hoje não tem absolutamente nada a ver com esses apóstolos que eu vejo na televisão, tá bom? Absolutamente nada. Não vejo, não conheci nenhum apóstolo dessas igrejas aí, seja uma igreja emergente, seja uma igreja neopentecostal. Não vejo, não conheço nenhum desses apóstolos e não reconheço nenhum deles como um apóstolo conforme os apóstolos da palavra de Deus. Até queria, mas não vejo. Tudo bem? Amém? Amém. Ótimo. Mas o que eu queria ver desses apóstolos, desses homens que se dizem apóstolos? Eu queria que esses homens saíssem por aí fazendo o que esses apóstolos aqui fizeram. Não com o mesmo homem que vai em muitas igrejas, né, para ser curado pelo mesmo apóstolo, em várias igrejas diferentes. Tem muitos vídeos aí que mostram isso. O cara que foi curado de um montão, o mesmo homem sendo curado da mesma doença ou de outras doenças, expulsando o demônio dele 10.000 vezes em igrejas diferentes. Parece que o cara tem um contrato com o apóstolo, com o pastor, né? Mas eu queria ver esses homens indo no centro de São Paulo, eu queria ver esses homens indo no hospital do câncer, eu queria ver esses apóstolos indo, né? Eu reclamei isso há 2 domingos atrás. Onde estavam esses homens na pandemia? Aí alguém me lembrou que tinha um apóstolo vendendo feijão. Não vou dizer quem é, mas ele levou um chapéu, né? Então, meus irmãos, nós precisamos colocar nossa fé em ação. Nós cremos que Deus cura, ore pela cura. Nós cremos que Deus salva, orem pela salvação. Nós cremos que Deus está em todos os lugares, então quando a gente está andando, a gente sabe que a gente não está sozinho. E aí, quando a gente está vivendo essa vida, nós temos que entender que nós somos enviados por Deus, que o Espírito Santo está em nós, age por meio de nós. Portanto, a gente fala, a gente ora, a gente ensina, a gente contribui e a gente cura. Eu não sei se você já teve o privilégio de orar para alguém ser curado e a pessoa ser curada. Eu não sei se você já teve o privilégio de pregar o Evangelho para uma pessoa, a pessoa aceitar Jesus e você orar com a pessoa para ela entregar a vida dela para Jesus. Aliás, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isso é maior do que a pessoa ser aleijada e começar a andar. É mais poderoso você retirar uma pessoa do inferno do que fazer a pessoa ficar de pé e andar. Então pregue o Evangelho, coloque a sua fé em ação. Você vai ver o quanto é prazeroso viver com a sua fé em ação. Amém? Amém. Quarta e última para nós aqui, queridos. Gostaria de ler Gálatas capítulo 6, versículos de 9 a 11. Gálatas capítulo 6, versículos de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Olha que lindo aqui o apóstolo Paulo, hein? Sabe aquele quando você vai escrever um texto, e aí você coloca a caixa alta, negrito, às vezes você até troca a cor da fonte, né? Para dar ênfase, para dizer. Algumas pessoas fazem isso para dizer que está gritando, né? O apóstolo Paulo está dizendo que está escrevendo aqui com letras enormes, para mostrar o quanto é importante que o quê? Que a nossa fé precisa estar em missão hoje, agora, nesse momento. Nós não podemos. Pode passar para a gente aí, por favor? É isso. Nossa fé em missão hoje. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem. É legal que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se nós não desanimarmos. É um problema nosso o desânimo. É ou não é? Quando a gente fala sobre depressão hoje, a gente acha que é uma coisa nova, né? Mas para mim é a mesma coisa de um montão de outras enfermidades ou sítios que nós vemos hoje em dia. A verdade já tinha, só não tinha diagnóstico para isso. Porque a verdade é que muitos irmãos ou muitas pessoas já naquela época desanimavam de fazer as coisas do jeito certo. Sabe por quê? Porque eles eram igual a nós. A gente faz. Puxa vida, não tenho resultado, não vejo as coisas acontecendo, por que isso, por que aquilo? Eu oro tanto, eu convido as crianças, eu oro pela minha família, eu tento ir lá no meu trabalho, eu converso com os meus amigos da escola, da faculdade. Puxa vida, e eu não vejo nada mudar, nada na minha vida dá certo. E é um absurdo quando a gente diz que nada na nossa vida dá certo. Ok? É um absurdo. Se a gente fizer uma lista das coisas que estão boas, que nós deveríamos agradecer, a gente mudava nossa poltrona de cômodo e a gente ia habitar no cômodo da gratidão, ao invés de estender o nosso lençol e preparar a nossa moradia no cômodo da reclamação. Quantas coisas boas Deus tem feito por nós e para nós. Então nós precisamos aprender a agradecer, ter gratidão no coração, mas entender que Deus quer ver nossa fé em missão hoje, agora, neste momento. Mas para isso, queridos, nós não podemos desanimar. Não podemos. A gente sabe que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós também que se nós não nos cansarmos de fazer o bem, nós mesmos colheremos, se a gente não desanimar. Então a gente tem que continuar. Isso aqui é uma igreja que persevera. Sabe quando a gente falou da igreja que vê sinais, maravilhas, a gente fala assim, puxa vida, por que a gente não vê isso acontecendo hoje? Se a gente for olhar lá Atos capítulo número 2, versículos 42 a 47, vai ver que a igreja é uma igreja que perseverava na comunhão, na oração, no partir do pão, nas orações. Era uma igreja que perseverava, por isso colhia. E a gente, pouca coisa acontece, a gente já desanima. Não vou nem falar com os irmãos que ficaram em casa hoje por causa do frio, que estão assistindo o culto agora, né, porque a gente gravou, porque senão eles vão achar que é uma indireta. Então eu vou deixar eles entenderem mais como uma direta mesmo. Por quê? Porque vem o frio, a gente desanima. Vem a dor, a gente desanima. Vem um problema, a gente desanima. E a verdade é que Deus tem dado a nós muitas oportunidades de colocarmos a nossa fé em missão hoje, agora, nesse momento. Como? Todo sábado a gente está aqui, recebendo as crianças da igreja e da comunidade para pregar o evangelho para elas, para cantar musiquinha, para dar um lanche. Ontem o pessoal estava aqui cantando parabéns, celebrando o aniversário das crianças do mês. Tem crianças que nunca tiveram a celebração de aniversário, nunca tiveram um bolo de parabéns para você, que o primeiro parabéns para você foi ou será aqui. Sabia disso? Crianças que nunca os pais tiveram condições ou desejo de
encher bexiga, de fazer decoração, de juntar os amiguinhos, cantar parabéns e dar bolo. Nós estamos lutando para fazer isso aqui. Crianças que nunca tiveram oportunidade ou jamais teriam oportunidade de aprender uma arte marcial como o jiu-jitsu. Sabe por quê? Porque jiu-jitsu não é uma arte marcial barata. Jiu-jitsu é uma arte marcial para a classe média. Um kimono bom para uma criança é R$400. Uma faixa para uma criança, R$50. Uma placa de tatame, 1 metro quadrado, de 3 centímetros ou 30 milímetros, é R$80. Nós temos aqui mais de 80 placas. Temos aqui kimonos que ficam na caixa para as crianças poderem treinar. Pessoas fazem doações e as crianças chegam aqui, nunca nem sabem falar jiu-jitsu, falam jiu-jitsu. E a gente consegue colocar um kimono na criança, colocar ela em cima do tatame, os pais ficam aqui. Nossa igreja tem aberto as portas, sem cobrar mensalidade, sem cobrar kimono. E oramos com as crianças. Mas não é só isso. Quarta-feira foi o último capítulo do nosso livro, e nós estamos pensando como é que, como igreja, nós podemos alcançar mais pessoas. Como é que nós podemos alcançar as mães das crianças que vêm para cá no sábado, os pais das crianças que vêm aqui treinar jiu-jitsu na terça e na quinta? Como é que nós podemos atender, acolher, receber e ser a voz de Deus, a mão de Deus para colocar essas famílias de pé, como uma resposta porque estamos vivendo a missão de Deus? Talvez Deus esteja colocando no seu coração aí uma maneira de nós acolhermos. Podemos dar aula de música para as crianças? Podemos dar aula de crochê? Tem um outro que eu não lembro o nome, não sei se é macramê, não sei, vou falar besteira aqui. Tem um tipo de ponto que é diferente aí para ensinar as mulheres aí. É tricô? É quase isso, seu nome, mas é que tem nome novo para as coisas velhas. Entendeu? Então muda tudo. Como é que a gente... Qual é a resposta? Talvez você que está assistindo aí tenha algo que você sabe fazer, que você pode ensinar para as mães, para os pais, para os adolescentes. A gente fala, ai pastor, mas a gente não tem recurso, a gente não tem dinheiro, a gente não tem espaço, a gente só vai para o cômodo da reclamação, ao invés de ir para o cômodo da gratidão. Por exemplo, ontem eu já mandei no grupo da igreja, já mandei no grupo do devocional, já mandei no grupo de pregação, já mandei nos grupos de artes marciais, coloquei lá, para você inscrever o seu CPF, para você ser um doador, né, da nota fiscal paulista, para você ser um doador direto. Ontem eu fiz a inscrição de uma sobrinha minha. Minha sobrinha passou o CPF dela, passou a senha dela lá, a gente foi fazendo junto, e aí terminou o cadastro dela. Aí eu falei para ela assim, é Ingrid o nome dela. Falei, Ingrid, a partir de hoje, toda a nota fiscal paulista que você pedir, você está contribuindo para um projeto missionário da nossa igreja dentro da nossa comunidade. Você é uma colaboradora, uma patrocinadora, você é uma ofertante para o projeto missionário que a nossa igreja faz aqui com as crianças hoje, através do jiu-jitsu e do atendimento das crianças, mas para outras ações que nós queremos colocar aqui. Mas ela falou assim, mas o que eu preciso fazer? Nada mais, só pedir CPF. Toda compra que você fizer, você pedir comprar um geladinho na casa da tia Joana aí, pergunta para ela se ela dá nota paulista. Se ela der nota paulista, me manda colocar o CPF, seu CPF. Ela continua concorrendo aos prêmios, ela continua recebendo retorno para a conta dela, ela não está sendo fiscalizada pelo governo, ela não perde benefícios. Se ela tivesse algum benefício que ela receber do governo, ela não vai perder nenhum benefício.
E ainda ela vai concorrer às notas aí, que a Nota Paulista todo mês dá aí, prêmios de até R$1 milhão. Está concorrendo. E ainda está ajudando a nossa igreja a fazer a missão de Deus aqui no nosso bairro. Então você que está aqui e ainda não é um doador direto, seja um doador direto. Você que está assistindo, entre em contato conosco. Peça a nossa ajuda. Eu vou colocar o meu telefone aqui para você mandar um recado, para você poder ajudar a gente. Por quê? Porque nós acreditamos que a partir do segundo semestre de 2025, nós teremos ações aqui na nossa igreja de segunda a sábado. Amém? Amém. Só por meio da doação da Nota Paulista. Então, Dani fez, oh meu Deus do céu, a Lucineidinha já fez, a Cris, que até de outra igreja, eu coloquei ela aqui na nossa igreja, porque, né, namorada do pastor, né, irmão Pedro vai fazer. Se você quiser fazer hoje aqui, a gente faz hoje aqui, você antes de você ir embora. Você que está assistindo, a gente procura a gente quer fazer isso. Por quê, irmãos? Porque existe recurso. Eu sempre falo isso para vocês. Deus é o dono da prata e do ouro. Todo recurso necessário para fazer a obra que Deus quer que aconteça aqui já está disponível. A gente só precisa achar o jeito de alcançar esse recurso. Então, continue orando, continue contribuindo e seja um doador. Porque Deus tem nos dado a oportunidade de transformar a história das pessoas para a honra e glória dele. Então eu não tenho dúvida nenhuma, queridos, de que Deus vai fazer grandes coisas, não só por meio de nós, através de nós, mas desse nós como um todo, como igreja, que nós vamos procurar ser a resposta de Deus. Nós vamos colocar nossa fé em prática, de maneira poderosa. Já imaginou que legal? A gente ter a oportunidade de atender essas crianças que vêm só no sábado aqui, de termos grupos que vão atender essas crianças durante a semana, 2, 3 vezes durante a semana. Já imaginou que a gente pode ter professores dando reforço escolar para essas nossas crianças? Já imaginou que a gente vai poder ter pessoas da nossa igreja aqui, enquanto as crianças estão recebendo reforço escolar, está fazendo pedagogia, né? Para mim, irmão. Enquanto as crianças estão tendo reforço escolar, os pais ou as mães estão ali, tendo um tempo numa sala do lado ali, recebendo uma oração, ou aprendendo a fazer corte e costura, crochê. Os nossos filhos, ou os nossos crianças aprendendo a desenhar. Eu não vejo, eu morro de vontade de ter uma sala de arte para as crianças. As crianças chegando assim, ó. Imagina uma parede. Imagina toda semana a gente tem a parede do lado do nosso salão com um desenho novo feito pelas crianças. Imaginou que legal? Com pincel, com tinta. Aí depois a gente só lava a parede. Provavelmente é uma parede cheia de azulejo, né? Aquele azulejo branquinho, bonitinho. Eles vão pintar, desenhar. Terminou, a gente lava, secou, pronto. Parede limpinha, pronto para a próxima aula, pronto para a nossa festividade, nossas celebrações, está tudo bem. Por quê? Porque nós queremos dar a oportunidade para as pessoas, para as crianças desenvolverem, aprenderem, ter um espaço de convivência, onde nós vamos mostrando que Deus é verdadeiro. Ensinando, cuidando, acolhendo, orando. Olha que maravilha, gente. Vai dar muito trabalho, pastor. Quem é que vai limpar esse chão? Quem é que vai lavar essa parede? Olha aí, irmãos. Saia do cômodo da reclamação, venha para o cômodo da gratidão. Agradeça a Deus por nós termos um espaço. Agradeça que não é a parede da sua casa, né? O pastor nem está falando de pintar a parede da tua casa, é da nossa casa, a igreja. Imaginou uma parede de fora aqui, seu irmão? Do quintal. Quem falou que precisa ser do lado de dentro, né? Pode ser do lado de fora. Uma parede todinha revestida de azulejo. Terminaram, a gente joga a água, lavou, pronto. Escoou a água, olha que maravilha. Irmãos, nem tinha pensado nisso, né, irmãos? Então, se Deus está falando aí com você, você acha que é uma boa ideia, aleluia, glória a Deus. Amém? Já seja a resposta de Deus para isso. Mas não deixe de viver
a missão de Deus por meio da sua fé. Sabe por quê? Nós muitas vezes somos rotulados como cristãos ou crentes que não são um bom exemplo, porque a gente fala de Deus, mas a gente não vive Deus. E Deus está nos chamando para a vida, porque foi para a vida que Ele nos salvou. Vida e vida em abundância. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Quero desafiar você para que esse vamos orar seja um momento de oração seu. Então primeiro você vai orar por você, depois eu vou orar por todos nós, mas ore por você, para que a sua vida seja a missão de Deus, uma missão de fé em ação. Amém? E você que está em casa, ore também por você, pela sua vida. Querido Deus, nós queremos orar agradecidos, porque reconhecemos que missão é fé em ação. Queremos orar com gratidão no coração, porque o Senhor nos dá a oportunidade de hoje vivermos essa fé, vivermos essa missão. Então, Pai, em nome de Jesus, pedimos que por meio do Espírito Santo do Senhor, as ações, as estratégias, os recursos e principalmente as pessoas que serão alcançadas, queremos que o Senhor faça isso acontecer por meio de nós aqui, a nossa igreja, Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Campo Limpo. Senhor, não queremos viver simplesmente felizes, alegres pelas grandes realizações do passado por meio de missionários, por meio das histórias que nós lemos na Bíblia, por meio de livros que nós vemos grandes homens e mulheres do Senhor aí que fizeram grandes coisas, e nem queremos ter a nossa fé só fortalecida pelos relatos da nossa agência missionária, mas nós queremos sim, Senhor, viver a missão do Senhor com a nossa fé em ação hoje, por meio da nossa igreja, por meio das ações do Senhor em nós e através de nós aqui na nossa igreja, no Jardim Santo Antônio, no Jardim São Luís, no Monte Azul, Senhor, Vila Andrade, Vila das Belezas, Senhor, onde quer que a nossa igreja esteja, nós queremos que o Senhor esteja em ação por meio de nós. Aquilo que passou pelo nosso coração, pela nossa cabeça, quando nós estávamos ouvindo aqui a palavra, a pregação, Senhor, queremos que seja o falar do Senhor, para que nós sejamos a resposta do Senhor para a nossa geração, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos idosos. Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida e usa o nosso espaço, usa a nossa igreja física, local, para ser uma resposta do Senhor, em nome de Jesus. Não permita que nos acomodemos, Senhor, e nem que olhemos para as nossas limitações, para as nossas faltas, para os nossos problemas, para as barreiras. Tira o nosso coração e a nossa cabeça, Senhor, do cômodo da reclamação e transporte-nos, Deus, para o cômodo da gratidão, da ação, da fé em ação, para que nós sejamos a missão do Senhor, vivamos a missão do Senhor em nossos dias, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Traz a nós, Deus, as pessoas que o Senhor quer acolher, que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer transformar, as crianças que nós faremos a festa de aniversário delas, as crianças que nós ensinaremos a ler, a escrever, a desenhar, os jovens que nós acolheremos, que nós ensinaremos princípios do Senhor e das artes marciais, para que essas pessoas tenham a vida transformada, e para que este transformar seja principalmente por meio da pregação do Evangelho, porque é só o Evangelho que transforma verdadeiramente a vida das pessoas.
E o Senhor nos enviou. O Senhor Jesus nos enviou, todos nós, para pregar o Evangelho pelo mundo para todas as pessoas. Não vai ser fácil, Senhor, porque a gente precisa fazer isso em amor. A gente precisa fazer isso na nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso bairro. O Senhor conhece o desafio de cada um aqui, conhece o desafio daqueles que estão assistindo também de casa. Mas nós conhecemos o Senhor. Sabemos que nada é impossível para o Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece todas as coisas e o Deus que está em todos os lugares. Por isso nós nos rendemos e pedimos a Ti, para que o Senhor faça por meio de nós, através de nós, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém? Nós vamos cantar mais uma. E eu quero convidar você que está aqui a se colocar de pé. Quero convidar você que está em casa em nome de Jesus, ouça a voz de Deus, responda ao Senhor, contribua com missão e com missões, e seja a resposta de Deus, a resposta do Senhor para a sua casa, para a nossa igreja, para a sua vizinhança, para o seu bairro, e que seja para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Missão é fé em ação.
Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Nos vemos quarta-feira pela manhã, ok? Nós temos o nosso tempo de oração. Sábado, o grupo de adolescentes tem reunião também. E no domingo, às 9h30 pela manhã, iniciaremos a nossa série de mensagens sobre a Páscoa. Conto com a presença de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.